Muito bom dia. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus o continue abençoando grandemente. E também ao reverendo Jesus Barrulheta, que se encontra hoje reunido na congregação que pastoreia o reverendo Miguel Chaves, lá em Fé Viva, Valência, Venezuela. Todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos lá, hoje, quarta-feira, 26 de abril deste ano 2023. Hoje, conforme ao calendário hebraico, o povo hebreu está celebrando a independência do povo de Israel, o qual foi um dia 14 de maio, mas neste ano cai no dia de hoje, 26 de abril deste ano 2023, e estão celebrando 75 anos, o qual é um ano muito, mas muito importante no meio do povo hebreu e no meio do programa divino. Foi aos 75 anos que apareceu Elohim a Abraão e a Sara, e é uma data muito importante, e no programa divino grandes coisas estarão se cumprindo, porque todas as escrituras correspondentes a este tempo final têm que ser cumpridas no meio da raça humana e muito especialmente no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, correspondente à etapa do lugar santíssimo e era de pedra angular. No Evangelho segundo São João, no capítulo 16, versículo 1 em diante, essa escritura, e estive nesta manhã meditando nela, porque há uma parte onde ele fala aos seus discípulos abertamente certas coisas, e eles disseram: agora nos falas claramente, mas vamos ler desde o princípio. Versículo 1 do capítulo 16 do Evangelho segundo São João diz: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. De fato, vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo culto a Deus. Isso vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que já vos tinha prevenido. E recordem que ele, quando esteve junto aos caminhantes de Emaús, ele lhes lembrou que já tinha dito antes. Ou seja, voltou a recordar o que ele mesmo tinha dito, que o Cristo iria padecer, que seria preso, e todas as coisas que iam ocorrer com ele, já tinha profetizado o que iria acontecer. Ia ser condenado, ia ser crucificado, ou seja, ia ter essa etapa de ser perseguido, preso, ser condenado e ser crucificado, e iria dar sua vida, e depois ia estar 3 dias
e depois iria estar 3 dias ausente, e depois de 3 dias de pregar aos espíritos em prisão, os quais foram desobedientes no tempo de Noé. E vejam, esteve pregando tanto aos que estavam ali presos, ou seja, vejam, por 4.000 anos, a todas essas pessoas, todos os que passaram por este planeta Terra, não somente no tempo de Noé, mas pelo tempo desde Adão até aqui, pelo tempo de Moisés também. Vejam, todas essas pessoas que em toda a era e dispensação, na qual Deus se manifestou por meio dos seus profetas, e não receberam o enviado de Deus, os quais, por causa de não conhecer o tempo da visitação de Deus em cada era e em cada dispensação, quando terminaram seus dias neste planeta Terra, foram ao lugar onde pertenciam, à quinta dimensão, e pregou a eles. O apóstolo Pedro diz essa parte que pregou aos espíritos em prisão que foram desobedientes no tempo de Noé. Agora, vejam como foi um ministério que foi ali na etapa terceira, ou seja, foi a terceira etapa de Jesus, o qual vemos no livro Almas em Prisão e outros livros e outras mensagens, mas nesse ele nos fala desse tempo da terceira etapa de Jesus. E depois passou pelo paraíso, já que ainda a sexta dimensão não estava. Passa pelo paraíso e também no paraíso ele tem ali um juízo, porque, vejam, os que se levantaram com Jesus do Antigo Testamento para poder ressuscitar tiveram que passar pelo mesmo processo que passaram os que estão na sexta dimensão do Novo Testamento. E se eles entram, como disseram ao irmão Branham, se você entrar, nós entramos. E eles disseram, e seguramente vai entrar. Agora o irmão William, na mensagem Mistério da Orientação Divina que foi pregado no Chile, ele disse que quem não sair bem, não será ressuscitado, ou seja, ficará ali esperando a segunda ressurreição. O qual na mensagem, no estudo bíblico do mistério das dimensões, creio que há 2 temas, aí se falou certas coisas mais claramente e abertamente, tudo isso. Agora vejam, como ele nesses 3 dias fez um trabalho, o qual não podia passar de 3 dias, para que se cumprisse esse salmo de Davi, que não permitiria que seu santo, ou seja, seu ungido, visse a corrupção, ou seja, não ia passar das 72 horas, o qual já é o tempo onde o corpo começa a se decompor. E esse trabalho que levou o cumprimento da primeira vinda do Senhor, o qual foi em sua etapa, a terceira parte, vejam, corresponde a esses 3 dias que esteve ali, fazendo esse trabalho em outra dimensão, fora dessa dimensão terrena. E
lhe tomou 3 dias. Ou seja, que no tempo final, sob os ministérios de Moisés e Elias de Apocalipse 11, estarão se repetindo isso e corresponde à terceira etapa, onde haverá um ministério que estará cumprindo essa parte que Jesus cumpriu antes de ressuscitar. Ou seja, será um tempo onde correrá paralelo à primeira vinda do Senhor. Na página 119 do livro de Citações, no parágrafo 1058, ele nos diz que será paralelo em tudo. Ou seja, não pode passar essa etapa do ministério de Jesus pregando a esses espíritos, não pode passar de 3 dias. Agora, vejam, se a quinta dimensão vai estar aberta na Terra, e diz na 1057 que a terceira etapa é para a noiva, é para as fatas e para os perdidos, vejam como a quinta dimensão vai estar aberta na Terra, esse ministério vai se cumprir tanto nessa etapa onde ele vai estar, esses 3 dias ausente, para os que foram desobedientes em todas as eras da igreja, desde os apóstolos até aqui, ou seja, desde o dia de Pentecostes até aqui, os quais foram desobedientes no tempo dos apóstolos, de Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e o reverendo William Branham. Todos esses que estão na quinta dimensão, ele terá que ir lá e depois passar pelo paraíso e trazer, depois de ter um juiz ali, e trazer os que estão na sexta dimensão. Agora, para poder pregar aos perdidos deste tempo final, não se requererá ir à quinta dimensão lá a pregar, porque ainda estão vivos. E como estão vivos, e a quinta dimensão vai se abrir, e está se abrindo nesta dimensão terrena, pois aí estará também pregando, mas já uma mensagem de juízo e não para a salvação. E ele esteve de etapa em etapa trazendo uma mensagem por meio do seu mensageiro e esteve chamando e juntando de cada era da igreja a todos escolhidos e os que estiveram escutando esse chamado e receberam a mensagem de cada mensageiro, pois eles, depois de terminar seus dias neste planeta Terra, estão ali na sexta dimensão esperando porque ele venha, porque diz que eles já estão esperando ali, é uma sala de espera, diz um lugar de espera, onde não se trabalha, não se come, tudo é paz, tranquilidade e felicidade, mas estão ali esperando pela vinda do Senhor. Para que até eles passarem por esse juízo divino para, se saírem bem, o mensageiro com seu grupo regressar à Terra. Que já ocorreria isso na ressurreição das 2 oliveiras de Apocalipse 11, o qual ocorre antes de começar a segunda parte da semana número 70 da profecia de Daniel, ou seja, antes dos 3 anos e meio. Isso é o que estará ocorrendo e voltará
a ocorrer as mesmas palavras de Jesus, o qual ele dirá: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la. Agora vejam, nos detivemos aqui no versículo 4 do capítulo 16 de São João. Diz: repito novamente o versículo 4. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que já vos tinha prevenido. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas, se eu for, eu o enviarei. Vejam, Jesus tinha que ir. Ele tinha que sair do meio dos discípulos, do meio do povo hebreu, para que o Espírito Santo o Consolador viesse no dia de Pentecoste. E assim obtivessem ali, que começou a igreja com 120 recebendo o Espírito Santo, e assim receberam o novo nascimento, todos os pertencentes ao corpo místico de Cristo, que de Eren era, e iriam ser chamados e juntados pelo mensageiro, e assim iam receber o batismo do Espírito Santo, as primícias. E para o último dia, há uma promessa que receberemos a dupla porção, ou seja, a parte que nos resta, que é a redenção dos nossos corpos, a transformação, o corpo eterno e glorificado que Ele prometeu para cada um de nós. E Ele terá que ir para que essa promessa também seja cumprida, como foi a promessa de receber o batismo do Espírito Santo. Ou seja, que tudo vejam como corre, cada promessa e cada recompensa corre paralelo à primeira vinda do Senhor. Lá tinha que ir para receber as primícias, aqui ele terá que ir para receber o povo de Deus, os escolhidos de Deus, que permanecerem vivos, receberem a transformação quando os mortos ressuscitarem. Tudo tem uma ordem no programa divino. Continua dizendo no versículo 12: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, um pouco e não me vereis mais, e um pouco ainda e me vereis. Alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz um pouco e não me vereis, e um pouco ainda e ver-me-eis, e eu vou para o Pai? Diziam eles: que quer dizer esse um pouco? Não sabemos o que diz. Jesus percebeu que queriam interrogá-lo e lhes perguntou. Vejam, ele conheceu o desejo dos seus discípulos de saberem mais, de conhecer mais. Ou seja, sabiam como chegar a Jesus. E vejam, mesmo nem sequer falando, nem sequer perguntando, já tinham algo por dentro que emanava o pedir a Jesus esse conhecimento, porque em espírito, em sua mente e em sua alma, em seu coração, estavam clamando, pedindo, perguntando. Estavam nesse ambiente para conhecer mais e entender mais isso que ele estava dizendo.
se eles, ao invés de estarem nesse ambiente, estavam pensando, enquanto ele falava, Jesus falando essas coisas e eles pensando, bom, tenho que amarrar a cabra por ali, ali deixei uns poucos camelos que estão sem água, tenho que levar água. Isso falando desse tempo. Tenho que ir ao poço buscar um pouco de água, porque à noite minha esposa vai me preparar umas arepas, umas coisas, deixa-me... E estivesse pensando nas coisas terrenas e não com a mente posta nas espirituais. Quando estava ali o ungido de Deus, estava ali o verbo, a palavra, o qual era o mais importante. Ou seja, que eles estavam pensando e inquirindo em seus corações e em suas mentes as coisas divinas. Por isso, não é que a pessoa vá ter como importante as coisas terrenas, porque são compromissos que temos, mas quando são as coisas de Deus, pois o primeiro, e sempre deve ser o primeiro Deus. Não é que as pessoas vão deixar as coisas largadas e que se resolvam como puder. É preciso cumprir tudo isso, como quando corresponde a criança já ter a quantidade de anos correspondente para ir à escola, pois a responsabilidade dos pais é levá-los ao colégio, à escola, para que estudem e aprendam e sejam pessoas de proveito e cumprir com essa etapa que corresponde às crianças cumprirem aos nossos filhos e depois continuar estudando, e quando saírem da escola do 4º ano, também ter a oportunidade de estudar, ter uma boa profissão e ter assim como manter a sua família. Ou seja, que tudo isso não pode ser nessa parte fanáticos. E a pessoa dizer, pois falta pouco, eu vou tirar as crianças da escola. Por exemplo, falando dessa parte, isso não está bem. É preciso deixar que o tempo continue correndo normalmente nessa parte, e não podemos ser fanáticos, mas realistas. E como diz o irmão Branham, se amanhã ocorrer o rapto, vai me encontrar, ou a transformação vai me encontrar semeando batatas, se esse era o trabalho. Vejam, o dia a dia tem que continuar. Mas eu me refiro a essa parte desse momento, quando a pessoa está escutando a palavra de Deus. A pessoa pede a Deus que tire todo pensamento e toda coisa que possa atrapalhar a pessoa para receber a palavra, e assim estar em contato com essa dimensão, para que assim Deus possa continuar nos trazendo a palavra, a revelação, ouvindo a mensagem por meio do seu instrumento. Há um extrato que depois talvez leremos, não tenho aqui à mão, onde ele fala em uma ocasião de que estava um ambiente assim, como que parece que os pastores estavam, era uma reunião de ministros e estavam bem receptivos. Ele disse, terei que continuar falando, porque estão puxando algo assim. Ou seja, a fé puxa, puxa para continuar falando. E esse ambiente assim estava ali nessa ocasião. E aqui, pelo que se vê também, havia esse ambiente onde Jesus foi tocado por isso, e graças a Deus por esses discípulos, porque vejam, aí seguidamente ele começou a explicar muitas coisas, das quais vamos mais adiante dizer, que é por isso que disseram, agora nos fala claro, mas tinha a ver muito esse sentimento deles de inquirir mais o programa divino. Vejam, diz, Jesus conheceu que queriam perguntar e disse, estou no versículo
19 do capítulo 16. Indagais entre vós acerca disso, que disse um pouco, e não me vereis, e ainda um pouco, e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis. Já aí começa a profetizar. Vejam. E então, enquanto o mundo se alegra, agora isso nos lembra a escritura de Apocalipse 11, do 13 ao 14, onde, vejam ali que estavam enviando presentes, o mundo estava feliz e contente pelo que tinham feito com as duas oliveiras. Vejam o mesmo, se repete, ou seja, tudo é paralelo. Diz, o mundo se alegra, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter vindo um homem ao mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, que tudo, vejam, tudo, não está dizendo alguma coisa, diz, que tudo, o que pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Vejam, é preciso pedir. É preciso pedir para que esse regozijo, essa alegria que vai ocorrer, onde, na mensagem, o livro dos selos, ele disse que virá esse dia de grande regozijo e alegria. E ele antes tinha dito de terremotos e que a terra começaria com as contrações violentas e grandes sacudidas. E ele disse, quando chegar esse dia de regozijo e alegria, vejam porque ocorrerá a ressurreição e a transformação dos nossos corpos, ou seja, aí vejam a mudança, que a tristeza se converterá em regozijo. Diz, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Isso agora no versículo 25. Disse-vos essas coisas por figuras. Vem a hora em que não vos falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Vejam, no tempo em que o irmão Branham esteve, houveram muitas coisas que ele teve que guardar, como, por exemplo, quando ele diz que se vocês pudessem ler meu caderno, que diz, pare, não prossigas. E também o anjo, quando dizia, isso não dirás nada a ninguém. E também, quando esteve nosso apreciado irmão e amigo William Souto Santiago, em muitas ocasiões, quando estava nos trazendo a mensagem, ele nos falava e certas coisas ele dizia, isso vamos deixar quietinho, isso outro vamos deixar aqui, não vamos tocar nisto, disso não podemos falar ainda, porque era esse mistério do sétimo selo, o qual não se podia falar abertamente nesse tempo. Eram coisas que tinham um tempo para serem abertas e reveladas, o qual isso produzirá nos escolhidos de Deus essa fé de translação, essa fé de rapto. Não podia ser antes falar todas essas coisas. Ou seja, a fé ia estar sendo elevada neste tempo e não no tempo em que, vamos dizer, no tempo de Paulo ou no tempo dos diferentes mensageiros, no tempo do irmão Branham, nem no tempo do irmão William. É neste tempo. Agora continua dizendo,
No versículo 26 do capítulo 16. Naquele dia pedireis em meu nome. Não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Não, o próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes e crestes que vim de Deus, vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora falas abertamente e não usas nenhuma figura. Agora percebemos que sabes tudo e não é preciso que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: credes agora? Mas vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Vós me deixareis só. Mas não estou só, pois o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Agora vejam como depois desse capítulo 16, Jesus começa a orar pelos seus discípulos. E aí vocês já sabem essa oração tão importante que ele fez ali. E um dos pedidos que ele pede ali a Deus é que os guardasse do mundo, porque ia vir um tempo difícil, o qual também neste tempo final é chamado aperto pelo reverendo William Branham, que nos diz que virá um tempo de aperto, e também pelo nosso irmão William, e ele ali disse, nessa oração que ele falou, que os guardasse do mundo, porque eles não eram do mundo. E disse também, nessa oração, que o santificasse. Ou seja, muitas coisas ali, ele nessa oração pediu ao Pai. E vejam como tudo isso foi cumprido ao pé da letra, e como depois, no dia de Pentecoste, receberam a promessa que ele tinha dito de que se ele se fosse, iria receber o batismo do Espírito Santo, esse Consolador. Agora vejam vocês como tudo ocorre paralelo o cumprimento da primeira vinda do Senhor com o cumprimento da segunda vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Porque o Filho do Homem vem com seus anjos e então recompensará cada um segundo a sua obra. Estamos vivendo num tempo onde todas as promessas messiânicas estão sendo cumpridas, e toda escritura tem que ser cumprida neste tempo, as que faltam por serem cumpridas estando nós nesses corpos terrenos, e as que serão cumpridas estando no novo corpo, nesses dias dos 30, 40 dias, também serão cumpridas. E as que estarão sendo cumpridas no tempo da ceia das bodas do Cordeiro também, e a introdução ao milênio, depois dos 3 anos e meio da grande tribulação. Aí o começo, essa partezinha aí, e já o resto do glorioso reino milenial, tudo isso vai estar cumprindo nesse tempo onde cada escritura terá seu fiel cumprimento. Assim que, nesta pequena conversa que tivemos nessa ocasião, já que me pediram que enviasse uma saudaçãozinha ali aos irmãos que estão reunidos nessa reunião nacional em Valência, Venezuela, e também nos diferentes lugares do México, que também
estão reunidos e nos diferentes lugares da América Latina e do mundo inteiro que também estão reunidos. Lhes envio essas palavras de saudação a todos e recordem que estamos vivendo no tempo onde todas essas promessas vão se cumprir e as que estão se cumprindo também, e o que nos corresponde a nós é estar vendo pelas Escrituras as que nos corresponde. Já para o povo hebreu, está tudo já marchando bem e muito, mas muito rápido. E já vejam como eu dizia, hoje celebram já 75 anos, ou seja, que vão estar vendo também como Deus vai estar atuando no meio deles, mas recorde que primeiro é com a igreja, a que está a ponto de ser raptada. E aí é que eles vão receber, vão ver Deus manifestado no meio da sua igreja, atuando e cumprindo as promessas messiânicas correspondentes à sua segunda vinda. Foi para mim um privilégio e uma bênção poder enviar essas palavras de saudação a todos vocês, aí, reunidos, com o reverendo Jesus Barrulheta e também todos que estão nos diferentes países reunidos. Que Deus os abençoe, que Deus guarde a todos, e já aí vemos que tema colocamos aqui essa conversa, a qual, nessa escritura do capítulo 16 do Evangelho segundo São João, nos ensina tanto e tanto ali de tudo o que Jesus mostrou ali aos seus discípulos, o qual ele já vinha falando a eles e dizendo tudo o que iria ocorrer com o Filho do Homem em sua primeira vinda. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde a todos, e em breve Deus cumpra no meio da igreja a ressurreição e a transformação dos nossos corpos. E depois de 30, 40 dias, irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus abençoe e Deus guarde a todos.